Hoje tem muitas obras psicografadas, né, por muitos autores, autores diversos. Como saber se realmente são sérias e elevadas? Como que ela pode fazer essa análise dessas obras? Ponto número um, a gente lê a obra de Kardec para pegar dentro da obra de Kardec os princípios que o Espiritismo tem para saber se a obra que eu estou lendo, se ela colide com a codificação kardeciana, se ela não vem apresentar conceitos que são contrários àquilo que Kardec coloca. Então, essa é uma referência. Referência número dois, você pega o Evangelho de Jesus. O que propõe Jesus? O amor, o perdão, a paciência, a renúncia, o desprendimento dos bens terrenos. Essas obras sugerem isso? Se elas sugerem isso, então elas podem ser reunidas nesse trabalho. Ponto número 3. Pegue obras reconhecidas como sendo obras boas. Obras de Emmanuel, André Luiz, Ivone Pereira. Verifique esses romances, essas histórias espirituais, como elas são compostas, e verifique se o estilo de construção dessas histórias, se eles são semelhantes. Eu vou dar só um exemplo para você. Nós temos no livro 50 anos depois, uma história que é a história de Elvídio Lúcius, que durante a juventude viveu um romance tórrido com Cláudia Sabina. Inclusive, eles tiveram um filho nesse relacionamento que eles tiveram. Procure no livro qualquer momento que fala sobre a intimidade dos dois. Não tem. Procure um parágrafo que seja que fale como era o relacionamento deles. Não tem. Sabe por quê? Porque Emmanuel não cria imagens que possam levar as pessoas a terem uma visão mais sensual da leitura que fazem. Não tem. A gente sabe que eles tiveram um romance tórrido, sabe que foi uma coisa intensa, mas só tem isso. Não tem uma fala de como é que era. Se eu pego uma obra que é tida como uma literatura espírita, mas as narrativas sobre os encontros das pessoas estão carregados de sensualidade, a gente diz, essa não é uma boa obra. Porque o que ela está fazendo, ela está levando os leitores a um determinado tipo de pensamento que não é o mais adequado. Aí você pega a obra Paulo e Estevão, tem um outro romance nessa obra Paulo e Estevão, que é o romance entre Abigail e Saulo. Tem capítulo inteiro falando do amor deles, de o que eles diziam, de como é que eles falavam, o que um jurava para o outro. Então, o mesmo autor que na obra 50 anos depois não dá uma linha sobre o relacionamento perturbado de Elvídio com Cláudia Sabina, dá-se ao luxo de colocar um capítulo inteiro para falar dos encontros que Saulo e Abigail tinham debaixo dos pessegueiros e as juras de amor que eles trocavam nesse lugar, porque a conversa é edificante. Então você vai perceber pelo estilo da obra o que ela tem para oferecer. E só para concluir, uma maneira da gente perceber os espíritos que são mais elevados, eles dizem muita coisa em poucas linhas, as mensagens são sempre construtivas e existem ensinamentos em todas as partes da literatura que eles oferecem. Se você começa a ler um livro que ele parece mais com essas revistas que nem existe mais, mas na época do Rubens existia, que vendia nas bancas aquelas histórias amorosas, românticas que tinham os nomezinhos de meninas, né? O nome das revistinhas era nome de meninas, de mulheres. Então, nesse período, aquelas histórias românticas, assim, bastante detalhistas dos encontros das pessoas, sem pouca instrução, a gente pode estar pensando que nem está lendo uma obra espírita, mas está lendo essas que acho que já nem existem mais. Então, nesse particular, a gente vai conseguir encontrar, repetindo, conhecer Kardec. 2, conhecer a maneira como escrevem os espíritos que são mais hábeis nessa construção, verificar se as suas histórias elevam ou se elas são histórias que nos empurram na direção de pensamentos mais negativos,
e verificar, tanto quanto possível, se existe síntese naquilo que dizem. Só mais um exemplo, nós encontramos na obra Voltei, de Irmão Jacó. Eles vão atravessar uma ponte e Irmão Jacó, o autor da obra, diz assim: olhando para baixo, vi entidades profundamente deformadas, monstros, os quais não estou autorizado a descrever. Espíritos que têm cuidado de não criar imagens negativas são entidades preocupadas com o bem.